Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Com muita alegria, nós nos encontramos para mais um período, mais um tempo de formação sobre os dons do Espírito Santo, pedindo a experiência do alto. Nesse dia de hoje, nós veremos um pouquinho sobre o dom do entendimento. O dom do entendimento que nos ajuda a captar as coisas de Deus e compreender o que está à nossa volta, para assim sabermos discernir o que é correto fazer, o que é bom fazer. Entendimento não no significado como diz a psicologia ou as ciências humanas. O entendimento aqui deve ser entendido, deve ser compreendido como o dom do alto. Mas nós veremos isso um pouco mais adiante. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo, pedindo a graça do Senhor para a nossa vida, para que este momento de oração e de partilha seja frutuoso, seja próspero e nos ajude a entender com dignidade aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Oração ao Espírito Santo, de Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós meditaremos o dom do entendimento ou inteligência. Nesse dia tão importante para nós, um dia em que nós meditamos um dom que também é importante, dia 14, terça-feira, onde nós refletimos um pouquinho mais sobre os dons do Espírito Santo. Nós, falando de inteligência, precisamos entender alguns pontos importantes. A palavra inteligência, ela deriva lá do latim, intellegere, que significa a capacidade de ler, penetrar, entrar no assunto, no conteúdo. Inteligência é ser capaz de captar aquele conteúdo a fundo, conhecê-lo a fundo. Então, quando a gente fala que uma pessoa é inteligente, a gente precisa entender que ela tem a capacidade, a condição de aprofundar, mergulhar, ir bem ao fundo daquele poço de conteúdos. Nós sempre inteligimos alguma coisa. Todo ser humano tem essa capacidade. Nós usamos o nosso raciocínio para ir além daquilo que a coisa mesmo se apresenta a nós. Por exemplo, quando eu vejo uma árvore, eu capto o todo da árvore, mas eu consigo, enquanto minha inteligência humana, captar as folhas, as cores, as flores, os frutos dessa árvore. Então eu consigo selecionar
por semelhanças àqueles elementos. Isso é filosofia. A filosofia, os grandes pensadores medievais aprofundaram isso. Claro que beberam lá da antiguidade, mas foram aprofundando esse conteúdo com o passar do tempo. Então nós sabemos separar aquilo que são os frutos por qualidades, por tamanhos, cores, tipos, formatos, formas. Nós conseguimos separar o que é galho do que é folha a partir de características semelhantes que os galhos têm entre si, como se nós soubéssemos dividir cada coisa numa caixa diferente. A gente sabe selecionar coisas semelhantes de modo diferente, porque a gente aprofunda, ainda que superficialmente, o conhecimento a respeito daquelas coisas. Um animal, por exemplo, não é capaz com facilidade de fazer essa classificação. Claro que eles conseguem coisas simples, né, separar coisas simples, mas eles não têm essas capacidades do intelecto para isso. No entanto, o dom da inteligência ou entendimento, como nós vemos na teologia, vai muito além disso. Quando falamos do dom da inteligência ou entendimento que nos é dado pelo Espírito Santo, significa que nós recebemos de modo infuso, de modo pleno, aqueles dons que já são humanos, mas que recebemos do Espírito Santo também o aprofundamento, o melhoramento desses dons. Então, aquilo que já é capacidade do ser humano de entender e de compreender as coisas, fica mais aguçado com o dom do Espírito Santo. Nesse sentido, nós unimos o humano ao divino e a gente consegue discernir, entender também coisas e situações onde Deus quer nos revelar algo, onde precisamos ter mais profundidade nas reflexões. Vamos traduzir de um modo mais simples? O dom do entendimento abre a minha mente para compreender a ação do Espírito Santo em minha vida, para compreender o agir de Deus, para entender a presença, os vestígios, as marcas de Deus no mundo. São Boaventura, que é um santo franciscano, trabalhou muito essa questão. Ele aprofundou-se nesses estudos e ele percebeu que aquele que tem o dom do entendimento, ele faz uso do intelecto de modo diferenciado. Ele não vê apenas uma situação de problema, mas ele consegue ver como Deus age nessa situação. Ele consegue entender como que se desdobrou as questões, essas questões se desdobraram para que chegasse até essa situação. Boaventura conseguiu perceber que o ser humano é capaz de Deus, é capaz de chegar até Deus pelo próprio entendimento racional, pela própria razão. E a gente consegue construir um caminho para chegar até Deus a partir daí. Daí o dom da inteligência ser também objeto de estudo. A gente pode olhar para esse dom e tentar ver nele um melhoramento da nossa capacidade de entender o mundo. A gente consegue perceber nesse dom a possibilidade de melhorar um pouco do que nós já vemos de entendimento. A gente já nasce com um pouquinho, porque o cérebro humano vai se desenvolvendo. Mas com o dom do Espírito, nós conseguimos melhorar, nós conseguimos progredir. E não vemos apenas as coisas terrestres, mas conseguimos entender também as celestes. Por exemplo, aquele que se dedica ao estudo bíblico, ao estudo do catecismo, dos documentos da igreja, ao estudo das questões relativas à fé, da sacramentária católica, da própria teologia. E aí a gente divide a teologia em tantos outros elementos, cristologia, mariologia, e tantas outras teologias bíblicas que nós vemos. Ou seja, o dom do entendimento ajuda a abrir a mente para que a pessoa capte o agir de Deus em todos esses momentos. Para a gente entender isso, uma historinha muito interessante de São Francisco de Assis, que é narrada por São Boaventura. São Boaventura conta, em modo de história, que uma velhinha pode ser muito mais inteligente do que os sábios doutores.
Se a velhinha consegue olhar o mundo, uma velhinha analfabeta consegue olhar o mundo e enxergar nele a presença de Deus, os sinais do agir de Deus, e consegue entender os propósitos divinos nas situações do mundo, ela é muito mais inteligente do que os sábios doutores que muitas vezes se entregam aos manuais e ficam presos às normas manuais para julgar as coisas. Então, São Boaventura, um seguidor de São Francisco de Assis, franciscano, ele mostra isso, que a pessoa repleta do Espírito Santo, ela consegue ver coisas como São Francisco via. São Boaventura associa essa virtude a São Francisco de Assis, a capacidade de ver além daquilo que se está vendo com os próprios olhos humanos. É a capacidade de entender de uma forma superior aquilo que nós vemos à nossa volta. É fácil? Não é fácil. E nós precisamos fazer um grande exercício para sermos capazes de entender o grande amor de Deus que se desdobra nos apelos que Ele faz à nossa volta. Deus pede que nós olhemos as situações de pecado no mundo, situações de dificuldade, situações de crise, situações de pobreza, situações de morte, que são as mais variadas. E Ele nos dá esse dom do entendimento para que a gente consiga refletir e dizer: isso não deve ser assim, não pode ser assim. O dom do entendimento, ele é o contrário, ele é oposto à indiferença, à falta de compreensão a respeito das questões humanas. Por exemplo, uma pessoa que está imbuída no pecado e não consegue enxergar a situação de pecado que está. Todo mundo à sua volta muitas vezes consegue enxergar e dizer: você está numa situação de pecado. Mas a pessoa que está passando por aquilo não consegue. Ela não tem o dom do entendimento. Ela precisa captar esse dom, precisa pedir o dom do entendimento para que ela seja capaz de fazer essa reflexão, essa compreensão acerca de sua vida. Não julgue pessoas que estão agindo mal à sua volta. Não condene, não acuse, não critique pessoas que estão mergulhadas em pecado à sua volta. Sabe por quê? Porque estas pessoas muitas vezes não compreendem, não têm o dom do entendimento para compreenderem aquilo que está acontecendo. Peça o Espírito Santo por elas. Peça que o Espírito Santo dê-lhes esse dom do entendimento e que, iluminada pelo Espírito Santo, essa pessoa consiga sair do marasmo em que se encontra, da situação de pecado e de morte onde está. Vamos rezar? Vamos colocar nesse momento em oração a nossa vida, para que Deus conceda a cada um de nós o entendimento, para que conceda a cada um de nós a capacidade de enxergar os desdobramentos das coisas à nossa volta com o olhar da fé. Vinde, Espírito Santo, transforme o nosso coração, preencha a nossa mente e nosso saber, para que nós sejamos capazes de compreender os seus propósitos, os seus desígnios, em todos os desdobramentos da vida que acontecem ao nosso redor. Vem, Espírito Santo, e conceda-nos a graça de termos o dom do entendimento em nós, para que, ao ver as situações de conflito, situações difíceis, situações problemáticas, sejamos capazes de entender o agir de Deus que se manifesta em cada uma delas, para que prosperemos na fé e alcancemos um dia a vida eterna. Vinde, ó Espírito Paráclito, Espírito Advogado, Defensor nosso. Não permita que nós sejamos confundidos em nosso entendimento, mas conceda-nos a graça de entendermos, de compreendermos através da inteligência humana, melhorada pelos seus dons, consigamos compreender aquilo que são os desígnios do Senhor para nós e cumprir a nossa missão, a nossa meta, que é o reino dos céus. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Oração de consagração ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus,
consagro-te hoje todo o meu ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-me pelos teus caminhos, guiai-me com a tua sabedoria para a vida plena de Jesus. Criai em mim um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos santos mártires. Enche-me com os teus dons, santifica-me com os teus frutos. Restaura todo o meu viver, para que eu seja um canal do teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Antes da bênção final, o Frei convida você para curtir a mensagem de hoje, anotar aí as suas ideias, seus sonhos, seus pensamentos, suas reflexões e escrever, publicar aí no nosso feed de mensagens tudo aquilo que você achou interessante. Também compartilhe com os amigos, mande para os grupos. Vamos trabalhar esses dons com mais pessoas e é muito bom ter você aqui conosco. Não se esqueça, curta, compartilhe e marque aí aquelas pessoas que você ama para que conheçam melhor os dons do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Volte para vós o seu rosto e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.